A chuva não dava trégua. O som constante das gotas batendo nas folhas se misturava a um eco abafado, vindo de algum lugar que ninguém conseguia identificar. Era uma madrugada fria no interior de Minas, e o silêncio da roça era cortado apenas pelo coachar dos sapos e pelo vento atravessando as árvores. Mas entre esses sons havia algo diferente, um som que doía no peito. Um latido rouco seguido de um ganido que parecia um pedido desesperado por ajuda. Dona Elza, mulher simples, viúva há anos, acordou com aquele barulho insistente. "Deve ser o vento", murmurou, tentando voltar a dormir. Mas o som voltou agora mais fraco, mais distante, mais humano, de algum modo. Levantou-se, acendeu o lampião e saiu, descalça, com a lanterna velha nas mãos. A chuva gelada a fez tremer, mas o instinto falou mais alto. Ela seguiu o som, atravessando o quintal enlameado, guiada por um lamento que parecia vir do coração da terra. No meio do terreno, ao lado de um antigo curral abandonado, havia um poço velho, coberto de mato e esquecido há anos. A lanterna tremia em suas mãos quando o facho de luz encontrou o buraco. Lá dentro, algo se mexeu. Um par de olhos refletiu o brilho amarelado da chama. Era um cachorro encharcado, coberto de lama, as patas tremendo. O focinho erguido tentava alcançar o ar, e o corpo arfava como se cada respiração fosse uma luta. O coração de Dona Elza disparou. Ela gritou por ajuda, mas ninguém respondeu. As casas mais próximas ficavam a quilômetros de distância. Correu para dentro, pegou uma corda velha, um balde e uma escada curta demais. Cada segundo parecia uma eternidade. O som do cachorro diminuía e a mulher sentia o desespero crescer dentro dela. "Aguenta, meu filho, aguenta só mais um pouquinho", repetia, a voz embargada. O poço tinha mais de 6 metros de profundidade. A lanterna mal iluminava o fundo, mas era possível ver o animal tentando ficar de pé sobre um pedaço de pedra. O olhar dele implorava. Era um olhar que falava, que pedia socorro não só pela vida, mas por uma chance de ser visto, de ser salvo. Dona Elza tentou descer, mas o barro escorregadio a fez recuar. A corda se partiu ao meio quando ela testou sua resistência. O balde afundou e desapareceu. A sensação de impotência a dominou. Então, ela fez o que podia. Ajoelhou-se na beira do poço e começou a falar com ele. A cada palavra, o cachorro respondia com um latido fraco, quase um suspiro. Chovia mais forte agora. A água escorria pelas bordas, formando pequenas cascatas que caíam sobre o corpo exausto do animal. Ele tremia, mas ainda olhava para cima, e aquele olhar parecia uma faísca teimosa, uma promessa de que ele não desistiria enquanto alguém o visse. As horas passaram. O céu começou a clarear, tingido de cinza e esperança. Dona Elza, coberta de lama e lágrimas, decidiu que não podia esperar mais. Pegou o celular com sinal fraco e ligou para o corpo de bombeiros. A voz do atendente do outro lado soou distante, mas firme. "Segure firme, dona. Estamos indo." Ela chorou pela primeira vez desde que ouvira o primeiro latido. Chorou de medo, de amor e de uma estranha conexão com aquele ser preso no fundo da terra. Quando as sirenes começaram a ecoar pelas estradas de terra, o coração dela se acalmou um pouco. Mas, ao olhar novamente para o poço, viu que o cachorro não se movia mais. O som que antes pedia ajuda agora era apenas o da chuva. Um frio diferente subiu pela espinha de Dona Elza. O tempo parecia parar. Será que tinham chegado tarde demais? A equipe desceu apressada, mas o silêncio que veio do fundo do poço foi o mais assustador de todos. Um dos bombeiros olhou para cima e balançou a cabeça. "Está muito fraco", disse. E nesse instante, o latido reapareceu, um som rouco, sofrido, mas vivo. A chama da esperança se reacendeu. O resgate começava agora. E ninguém ali sabia o quanto aquela história estava prestes a mudar tudo. O dia amanheceu com um silêncio denso, como se o tempo segurasse o fôlego junto com todos que estavam ali. O poço, escuro e profundo, parecia engolir o som das vozes. O cachorro, batizado por Dona Elza de Tobias, ainda respirava,
mas cada movimento parecia um esforço sobre-humano. Os bombeiros montaram o equipamento de resgate sob o olhar aflito da mulher, que tremia entre a fé e o desespero. O sargento avaliava a estrutura. O poço era antigo, de pedras soltas, sem sustentação segura. Qualquer erro poderia desabar o resto das paredes sobre o animal. O som das cordas sendo puxadas, dos mosquetões encaixando, das botas pisando na lama, tudo formava uma sinfonia tensa. Um dos bombeiros, Silva, o mais jovem da equipe, se ofereceu para descer. Se for para arriscar, que seja por ele, disse, ajustando o capacete. Dona Elza o olhou nos olhos e sussurrou: ele é só um cachorro, mas para mim, ele é uma vida inteira. Silva assentiu e desapareceu dentro da escuridão. Cada metro descido era um desafio. O ar úmido e pesado misturava o cheiro de terra com o de medo. Tobias se mexia pouco, os olhos piscando devagar. A água chegava quase ao peito do bombeiro e o poço estreitava mais no fundo, tornando a aproximação difícil. Ele está com hipotermia, gritou Silva de lá de baixo. O comandante pediu rapidez. As mãos de Dona Elza tremiam enquanto segurava a ponta da corda, como se aquele gesto pudesse ajudar. Cada segundo pesava uma eternidade. Silva alcançou o animal e tentou envolvê-lo com o cobertor térmico. Tobias reagiu com um gemido fraco, como se ainda tivesse medo, sem entender se aquele toque era salvação ou ameaça. O bombeiro falou baixo, como quem fala com uma criança. Calma, amigão. Já vai acabar lá em cima. Dona Elza fechou os olhos e rezou. O vento gelado cortava o rosto, mas ela não sentia mais o frio. Sentia apenas o peso da espera. De repente, um estalo. Uma das pedras laterais se soltou, despencando e atingindo a parede interna do poço. Silva se abaixou instintivamente, protegendo o cachorro com o corpo. Gritos ecoaram lá de cima. O sargento ordenou que suspendessem o resgate por um momento. A estrutura está cedendo, ele alertou. Dona Elza gritou: não parem agora. Ele vai morrer lá embaixo. Mas o silêncio foi a resposta. Tudo ficou suspenso: o tempo, o som, a esperança. O som da chuva voltava a crescer. As cordas rangiam sob o peso. Silva olhou para Tobias e percebeu que o olhar dele já não se fixava em nada. Um fio de respiração, um último lampejo de vida. Então, ele tomou uma decisão que ninguém autorizaria. Amarrou o cachorro no arnês e gritou: puxa devagar. Os colegas hesitaram, mas obedeceram. A corda começou a subir, centímetro por centímetro, encharcada, pesada. O poço rangia como se o mundo fosse desabar. Quando Tobias emergiu pela borda, o corpo mole e coberto de lama parecia sem vida. Dona Elza correu, o abraçou sem pensar, sujando o rosto com o barro que escorria das patas dele. Respira, meu filho, respira, sussurrou. Um bombeiro começou as manobras de reanimação. Segundos se transformaram em horas. O corpo imóvel, o coração parado. Até que, de repente, um som, um pequeno sopro, um engasgo. O peito do cachorro subiu e desceu. Ele estava vivo. O alívio durou pouco. Tobias não conseguia se levantar, e a equipe percebeu que ele havia engolido muita água. Precisava ser levado ao veterinário imediatamente. O carro dos bombeiros saiu em disparada pela estrada de terra, levantando barro e esperança. Dona Elza foi junto, abraçando o cachorro no colo, o olhar perdido entre o medo e a fé. Cada curva era um desafio, cada minuto uma oração. Tobias tremia, o corpo frágil, mas os olhos ainda tinham luz. No hospital veterinário da cidade, a equipe entrou em ação. Soro, oxigênio, calor. Dona Elza esperava do lado de fora, as mãos entrelaçadas. Uma enfermeira tentou consolá-la. Ele é forte. Vai lutar, mas a mulher sabia o corpo podia resistir, mas o que aquele animal havia passado deixaria marcas que iam além das feridas. Horas depois, o veterinário saiu, cansado, e disse: ele está estável, por enquanto. Foi o suficiente. Dona Elza desabou, chorando como quem devolve um pedaço do próprio coração à vida.
Nos dias seguintes, Tobias ficou internado. Não comia, mal se mexia. Os olhos, antes cheios de medo, agora refletiam um vazio silencioso. Dona Elsa ia todos os dias, levava pedaços de frango, panos secos e cantava baixinho. Você está seguro agora, meu filho. Ninguém mais vai te deixar cair. Aos poucos, algo começou a mudar. Uma lambida tímida, um movimento de cauda, um olhar que voltava a reconhecer o mundo. A vida, teimosa, se reerguia dentro dele. Mas uma noite, ao sair da clínica, Dona Elsa ouviu o veterinário comentar com uma colega: "Não sei se ele vai andar de novo." A queda foi muito forte, as palavras cortaram o ar. Lá fora, o vento frio soprou como uma lembrança do poço escuro, profundo e implacável. Mas dentro do peito dela, algo dizia o contrário. Tobias tinha sobrevivido ao impossível. E aquele olhar, o mesmo que pediu socorro na escuridão, agora parecia prometer outra coisa, que ainda havia uma luta pela frente. Os dias seguintes pareciam se arrastar. O inverno ainda castigava a pequena cidade e o frio entrava pelas frestas das janelas da clínica. Tobias permanecia deitado, com o corpo coberto por mantas e o olhar perdido num ponto distante. Os veterinários faziam o que podiam, mas a recuperação era lenta. Havia movimento em suas patas dianteiras, mas as traseiras permaneciam imóveis. A queda havia deixado sequelas profundas e todos sabiam que ele talvez nunca mais voltasse a correr. Dona Elsa chegava todas as manhãs com um cesto de pano, levando pão de queijo, um cobertor limpo e a mesma voz suave de sempre. "Bom dia, meu filho. Hoje o sol apareceu, sabia?" Tobias levantava a cabeça, o olhar brilhando por um instante. Às vezes tentava apoiar o corpo, mas caía de novo, ofegante. A cada tentativa frustrada, o silêncio se tornava mais pesado. "Você já foi forte uma vez, pode ser de novo", dizia ela, acariciando o focinho molhado. Uma tarde, o veterinário entrou com um tom grave na voz. "Dona Elsa, ele está fora de perigo, mas não vai andar sem ajuda. Podemos tentar fisioterapia, mas é um processo demorado." Ela respirou fundo, olhou o animal e respondeu sem hesitar: "Então, vamos aprender juntos." Foi o início de uma nova batalha silenciosa, lenta e cheia de pequenas vitórias. As sessões começaram ali mesmo, com o veterinário ensinando exercícios simples. Cada movimento era uma montanha a ser escalada. Nos primeiros dias, Tobias apenas gemia de dor. O corpo parecia ter esquecido como se mover. Mas quando ouvia a voz de Dona Elsa, algo dentro dele reagia. Era como se reconhecesse o som que o chamou de volta à vida naquela madrugada. A voz que gritou seu nome quando o mundo escurecia. Aos poucos, a força começou a voltar. Uma pata, depois outra. Um pequeno impulso, uma tentativa de se erguer. Cada centímetro conquistado arrancava lágrimas de quem assistia. Um mês depois, o impossível começou a acontecer. Tobias, apoiado por uma pequena cinta improvisada, deu os primeiros passos fora da clínica. O vento frio bateu em seu rosto e ele ergueu o focinho para o céu, como se reconhecesse o sabor da liberdade. A cena fez Dona Elsa chorar baixinho. O veterinário sorriu. Ele está andando por amor. E era verdade. Havia algo naquele vínculo, uma força que vinha de um lugar que a ciência não alcança. Os jornais locais começaram a contar a história. Cachorro resgatado de poço volta a andar. As imagens viralizaram e em poucos dias Tobias se tornou símbolo de esperança. Gente de todo o país mandava mensagens, doações, agradecimentos. Mas Dona Elsa sabia que, por trás da fama, havia algo mais profundo. O que realmente importava era aquele momento diário em que ele se aproximava, devagar, e deitava a cabeça em seu colo, o mesmo colo que o esperou na beira do poço, sem desistir. Com o tempo, Tobias passou a ajudar outros. Um abrigo da cidade convidou Dona Elsa para levar o cachorro nas visitas às crianças internadas. O olhar dele, antes de medo, agora transmitia paz. As crianças o acariciavam e sorriam, como se tocassem em algo sagrado.
Era como se aquele corpo marcado pela dor tivesse aprendido a curar o que as palavras não alcançam. Cada lambida era um lembrete. Até nas quedas mais profundas, ainda há um caminho de volta à luz. Mas uma manhã de primavera trouxe um silêncio diferente. Tobias acordou fraco, os olhos marejados. Deitou perto da janela e ficou observando o quintal, o mesmo onde a vida dele começou a mudar. Dona Elsa percebeu. Sentou-se ao lado e ficou apenas ali, em silêncio, sentindo a respiração dele ficar mais leve. Você pode descansar, meu amor. Já cumpriu sua missão. Tobias moveu uma pata, encostou no braço dela e fechou os olhos. O vento soprou suave, levando o cheiro do mato e o som distante de um riacho. Aquele grito de socorro, um dia perdido na chuva, agora se transformava em paz. No enterro, atrás da casa, Dona Elsa plantou uma muda de ipê sobre o pequeno túmulo. Você nunca caiu à toa, sussurrou. E quando as primeiras flores brotaram, meses depois, a cidade inteira parecia mais viva. As crianças que o conheceram vieram deixar flores. Os bombeiros também. Ninguém falava muito. O silêncio era cheio de significado. Tobias havia se tornado parte daquele lugar, uma lembrança viva de que a coragem nasce onde o medo tenta vencer. Hoje, quem passa pela estrada vê o ipê florido e pergunta quem o plantou. Dona Elsa sorri e responde: foi um amigo meu. Caiu, mas ensinou a gente a se levantar. E o vento, ao bater nas flores amarelas, parece trazer de volta aquele mesmo som distante, não mais um grito de dor, mas um eco de amor que continua ressoando no coração de quem ouviu. Ele não foi apenas um cachorro resgatado em poço. Foi a prova de que mesmo das profundezas mais escuras, a vida pode florescer. Tobias caiu no abismo, mas levou consigo o que havia de mais puro, a vontade de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. No fim, ele não apenas sobreviveu, ele transformou. A história de um grito virou um sussurro de esperança que jamais se apaga.